Continuando com o vídeo do câmbio, eu aproveitei e fiz uma tentativa de fresamento. Aqui também eu consegui melhorar um pouquinho aonde estava gasto. Já aproveitei e fiz também na de primeira, deixando sempre esse cantinho aqui mais vivo, uma quininha. Para conseguir fazer isso aí, eu precisei dessa ferramentinha. Ela vai de 15.000 a 26.000. Liguei no máximo e trabalhei com essa ponta de pedra aqui. Eu tentei fazer a ponta com a lima, não deu certo. Tentei um disco de corte, tipo esse daqui, também não deu certo. O que melhor eu consegui fazer para apontar isso aqui foi com uma pedra de esmeril. Aí eu consegui fazer o desenho que eu precisava para entrar aqui e a medida também para entrar dessa forma, porque a pedra, quando ela vem nova, ela vem assim e aí ela não entra. Então, para poder ela encaixar, eu tenho que fazer um trabalho. Então a ponta acabou ficando dessa forma aqui. Como eu ia precisar fazer só um desbaste, coisa simples, eu consegui fazer com praticamente uma pedrinha aí, ó. Gastou bem pouco. Mas se eu tivesse que fazer do zero essas engrenagens, provavelmente eu iria gastar um pouco mais dessas pedras. Essas pedras, elas não são tão caras. Praticamente qualquer material de construção é possível que tenha desse modelo aqui, que é o modelo mais indicado para fazer pela questão da disposição dela. Mas dessas pedras aqui tem de várias formas e nada impede você de apontar e fazer elas dar certo. A largura dela aqui é 8 milímetros e mais ou menos uns 7, quase 8 que você vai usar. Então eu comecei com as engrenagens que são aqui mais largas e depois eu fui para outras que são mais apertadas para poder fazer. Sempre trabalhando e apontando ela que dá certo. Aí é um jogo de paciência, né? Aí você vai fazendo, vai testando, vai fazendo, vai testando até você conseguir a melhor opção. Eu não preciso mexer nesses rolamentos porque já estão acomodados, já estão apertados e o problema nem era eles. E a montagem aqui você não tem muito segredo. É até bem fácil de fazer, porque depois da flange vem a engrenagem de primeira, eu já coloquei um óleo ali. Essa arruela você vai medir para você ter a folga de primeira. Lá no manual ele vai pedir um monte de ferramenta, mas a partir do momento que você fez isso daqui, que é a montagem, e você colocou ela dessa forma, empurrando aqui, e ela abriu folga, não tem necessidade de você colocar um monte de ferramenta, um monte de coisa para chegar numa situação que é óbvia. Você conseguiu abrir o espaço que não tinha. Então tem uma folguinha aqui. Se você colocar o calibre, você vai ver que aqui é uma folga de 0,10 e é o suficiente. Se você deixar mais apertado, quando você for engatar a primeira com o carro em movimento, um pouquinho que seja, pode ser que ele não entre. Aí você tem que parar e colocar a primeira. Então, tendo uma folguinha aqui, você não vai ter esse problema.
que será um sintoma que você vai ter nesse caso. Aqui eu já fiz o ajuste, porque até então esse câmbio aqui estava funcionando e não tinha problemas, ele começou a ter problemas depois. Então a forma de resolver ela é assim. Nesse caso aqui já está ajustado. E para fazer isso daqui, dá um trabalhinho, porque você tem que encaixar com esses anéis que tem aqui. Mas depois de montado, você consegue montar ali ela inteira. Então, o que eu vou fazer agora, esse primeiro sincronizado, ele já desce aqui. E aí depois é só fazer a montagem. A montagem aqui, ela funciona da seguinte forma. Você só tem um lado de montar. Então esse aqui é o lado que vai voltado para a primeira marcha. E esse aqui vai ser o lado da segunda. E aqui você tem um rebaixo dentro, nessa posição, nessa e nessa aqui. Então você não pode montar isso aqui de qualquer lado, porque senão não entra. Agora é só montar aqui os reténs e colocar isso aqui. E aí vai estar pronto. Então o que você não pode errar é a posição e não tem como errar. Porque se você montar essa fresta aqui, o que vai acontecer? Você não vai conseguir colocar o retém. Depois que você monta, aí você coloca ele com essa disposição. Essa falha, no meu caso, está para cá. E a outra falha está aqui. Esses aqui são reténs de primeira e segunda, eles são diferentes da terceira e de quarta. Aí feito isso aqui, a arruela de espaço já está ali, é só colocar que ele vai aqui até o final. Se eu empurrar, ele vai encaixar na primeira. Eu já coloquei o anel sincronizado aqui. Essa falha, ela tem que entrar do lado do retém. E é só colocar dessa forma, que a falha vai ficar assim. Para poder encaixar dessa forma aqui. Então observe que o que gira é a engrenagem, mas o anel sincronizado ele fica parado, ele se mexe só um pouco e é isso. Agora eu venho com a próxima engrenagem. Nesse caso aqui eu tive que usar uma arruela de folga para a segunda marcha. Com um pouco de óleo eu já coloquei aqui esse rolamento e ele vai descer aqui. Aí você já montou até aqui, então você pega com a mão, assim, dessa forma, e puxa para a segunda e puxa para a primeira. Você tem que perceber aqui uma leveza nos encaixes. Se você consegue fazer isso aqui com o mínimo de esforço, significa que encaixou. Você pode rodar essa e trazer, e rodar também a primeira e fazer isso aqui várias vezes. Isso aqui vai te garantir que você fez certo e aqui ela está engatando. Aonde que a primeira fica neutro, a segunda engatada, a segunda fica neutro e a primeira engatada, e no meio fica neutro e fica neutro. Ou seja, primeira e segunda está em neutro. Uma coisa que às vezes pode acontecer, e o pessoal das antigas, o senso comum vai dizer que é porque o câmbio está fresado. Na verdade não. Se fica duro para você engatar e não molinho dessa forma,
significa que aonde vai o retém, que é nesse dente aqui, o que vai acontecer? Provavelmente tem algum ressalto. E aí ele emperra e fica um pouco mais duro para engatar. Aí você tem que fazer um serviço de retífica, usando até uma pedra assim, para quebrar esse canto vivo, o que normalmente não é feito. E aí você fica com o engrenamento duro e ele não fica fácil igual aqui está sendo. Por isso que você tem que analisar o que você está fazendo e prestar atenção. Se caso você vê que aqui já está meio duro, para. E aí você vai resolver e depois você continua montando. Se não, já era. Tua montagem não vai ficar perfeita. Agora vem as arruelinhas. Que neste caso são essas aqui. Essas muito fininhas eu não vou montar, porque quebrou da última vez, então eu já não vou montar mais essas fininhas. A montagem do tubo, o manual pede para você deixar ele 5 centésimos acima do entalhe. Então ele não pode ficar muito para cima e também não muito para baixo. Porque se ele ficar muito para baixo, a engrenagem da quarta vai encostar e esse tubo vai ficar frouxo. Então você tem que deixar ele um pouquinho para cima para ele dar pressão no conjunto todo. Por isso que vai essas arruelas aqui. Como aquela arruela derreteu, então aqui ficou frouxo e começou a escapar o câmbio. Nesse caso, como a segunda está aqui, escapava a segunda. Agora eu vou descer a engrenagem de quarta, que é a famosa quarta do SP2, e ela vai vir assim. Dá um pouco de trabalho porque eu tenho que acertar o rasgo da chaveta com a chaveta. E aqui a gente já está terminando a montagem das engrenagens do pinhão, que é a primeira e segunda. Agora eu tenho que fazer descer isso aqui para chegar aqui embaixo e apertar o conjunto. E o tubinho aqui não pode ficar livre. Por isso que você vai ter que deixar um pouquinho para cima para poder conseguir ajustar. E ele não pode ficar muito para cima também, senão a engrenagem também vai ficar mais para cima e depois vai dar problema lá no rolamento. Então aqui você tem que calcular bem. Menos sempre vai ser mais. Aqui ele já está um pouquinho para cima. Então eu até posso tirar uma arruela. E agora sim, ele está bem na direção aqui da chaveta. E o entalhe está ali. E mesmo com tudo montado, fazendo pressão em cima da primeira, eu colocando ela em neutro, eu tenho a folga dela aqui, que até faz um barulhinho. E o importante é isso. Agora eu vou descer isso aqui. E como eu falei, dá um pouco de trabalho. Você tem que acertar aqui a guia. Mas também não é nada tão difícil. Com a engrenagem de quarta na posição, a pista de rolamento também. Aqui eu prensei com 3 toneladas. Aqui está firme, totalmente firme, ele não roda. E as engrenagens que tem que estar livre estão. E eu faço a primeira bem facinho e eu faço a segunda também bem facinho. E está tudo funcionando. Eu já coloquei um pouquinho de óleo e está pronto.
Agora eu vou fazer a de terceira e quarta. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção é a primeira, ela sempre fica assim, e a segunda, a luva é sempre voltada para o lado da segunda, que aqui vai correr o garfo. Então você sempre vai montar dessa forma aqui. Sempre vai ser assim. E certifica que ela está encostando até o final aqui. E a mesma coisa para frente. O anel sincronizador. Depois que ele está aqui fazendo o sincronismo, que ele está bem retinho, a luva vai e volta bem facinho. Se o anel ficar nessa posição aqui, por exemplo, não está igual, quando você empurra, mexe até essa outra também, para poder sincronizar. Agora está aqui sincronizado. Então a função dele é essa, igual aqui. Depois que está na posição, ó, ela vai e vem tranquilamente. Agora vamos montar a de terceira e quarta. No vídeo passado eu me referi ao tambor da terceira e da quarta que escapava a marcha na Brasília, mas na verdade não é bem isso. O que folgou foi essa chaveta. Essa chaveta aqui ela fica bem presa aqui e naquele caso lá ela estava frouxa. Ela estando frouxa, ela fazia esse tambor vibrar, porque esse tambor ele entra aqui com um pouquinho de interferência. Então, a grosso modo, ele fazia isso e escapava a terceira, e não escapava a quarta. Mas não era exatamente o tambor o problema, era a chaveta que estava frouxa. O correto seria fazer uma nova chaveta para deixar presa igual essa daqui. Então, assim, são pequenas coisas que você tem que observar para que você não fique depois com problemas, tá bom? E por algum motivo deu esse problema e a gente teve que abrir o câmbio. Agora vai ter que vir aqui também um anel sincronizado, só que esse aqui ele é diferente, parecido, mas diferente. Eu já passei um pouquinho de óleo, pois fica pingando e não tem muita necessidade. Esse tambor aqui ele não tem lado, mas como essa parte aqui ela é maior do que essa aqui, então eu vou colocar essa parte maior para baixo, dessa forma. Só que ainda tem uma questão, eu ainda tenho que montar aqui a luva para poder descer isso aí já praticamente pronto. Essa luva, diferente daquela, ela tem todos os lados rebaixados. Como esse lado aqui já é o lado que estava, que já tem até a marquinha dele aqui, então para ficar tudo em família eu vou montar usando aqui essa referência. Esse lado baixo, esse lado maior eu vou deixar voltado para baixo, considerando aqui para baixo. E esse lado menorzinho eu já vou colocar para cima. Mas se você colocar de qualquer lado vai funcionar. E eu é que vou montar com isso daqui para baixo. E o procedimento para montar é o mesmo. Coloca os reténs, passa o arame, a parte falhada deixa invertida, se estiver para cima você coloca para baixo, para não ficar do mesmo lado. Confere se está funcionando. E é isso. É um pouquinho chato de fazer isso aqui, mas você consegue fazer sem muita complicação. A parte falhada está para cima e a outra parte falhada está para cá.
E aqui já está pronto. Agora eu tenho que descer ela. O interessante na hora que você for prensar, porque ela desce prensada, esse tambor aqui, é ter certeza que vai encaixar aqui, porque se você prensar com ela aqui, vai quebrar. Da prensa, ele já voltou assim, parte menor para cima, e aqui com a parte maior para baixo, e já está pronto. Conforme eu fui prensando, eu fui rodando essa aqui, para que ela se ajustasse aqui. A mesma coisa com o anel sincronizado, que ele já tem essa janelinha, e ele tem que encaixar aqui assim. Então a folguinha dele é essa. Feito a prensa, aqui já está engatado, eu tenho que descer essa pista de rolamento que vai ficar aqui, que vai servir para esse rolamento aqui. Normalmente você pode descer os dois, mas eu prefiro descer um por vez para evitar a chance de dar algum problema grave. Agora eu vou descer isso aqui até aqui. Feito isso, um pouquinho de óleo, o rolamento, a janelinha igual do outro, na posição em cima do retém. Ele assentou bem aqui, essa folguinha é normal. E agora vem a engrenagem da quarta. Para finalizar, vem essa arruela. Essa arruela ela é igual dos dois lados, então não tem lado. Você colocou aqui. Aqui vai vir o rolamento da capa seletora, com os garfos seletores, e vem a porca. Então, se você for fazer isso aqui e guardar para um outro dia, que você não vai fazer hoje, é interessante você colocar alguma trava aqui, porque isso aqui sai. E se escapar isso aqui, aí você tem um problema. Então é legal você deixar isso aqui preso. Porque aquele lá não escapa, mas esse aqui escapa. Então na hora que você vai testar, o esquema é o mesmo. Puxa aqui e desce. Não pode ter muita resistência. Se tiver, que você tenha que forçar assim e balançar de repente, significa que tem algo errado. Aqui neste caso, está engatando corretamente. Neutro nos dois. Engatado. Neutro. Quarta engatada. Terceira neutra. Fez várias vezes, correu tudo certo. Quiser aplicar um pouco de óleo assim, é bom. Igual eu falei, muito óleo vai mais complicado que ajudar. Então, passou, já ficou até mais fácil o engrenamento. E é isso. É um câmbio simples de fazer, não tem necessidade para complicar. E até o momento, para não dizer que eu não usei nenhuma ferramenta diferenciada aí, eu utilizei apenas a prensa. Mas com jeitinho e uma marreta você consegue fazer isso aqui sem problema. É um câmbio simples. Aqui tá tudo girando bem. Tá pronto. Eu procuro deixar engatado isso aqui, porque caso escape, só vai escapar aqui e é isso. E deixa num lugar assim para que não tenha problema. Agora, qual que é a parte ruim? É fazer isso aí entrar no gabarito para poder fazer o ajuste. O gabarito que eu uso é uma coisa simples, que é uma caixa de fusca cortada. Então não tem muito segredo também. E aqui eu já fiz o gabarito, que também é bem simples. Eu uso um câmbio cortado. Não há necessidade de ter um dispositivo igual o da Raven.
Mas aí fica a critério de cada um. Eu não montei a junta aqui porque é desnecessário. O tanto de folga que você tem no câmbio não é a junta que vai fazer escapar a marcha ou não, mas sim a devida regulagem dos garfos. Feito isso daí, já é uma grande chance de não escapar, mas se falhar uma engrenagem ou outra, pode ser que escape. Aqui tem aquela folga, nesse câmbio aqui ela é um pouquinho maior, mas o interessante é que ela não escape. Teve alguém que criticou a forma de ver essa folga, mas o próprio manual pede para você puxar com a mão, assim, dessa forma, para poder ver se ela está engrenada naquele espacinho ali, que são 3. Feito isso, as engrenagens ficam assim. Já tem bastante vídeo detalhando o gabarito, como é feito. E aqui ele está em neutro. A prova real de que tudo está praticamente certo, você engata a segunda marcha. E aqui tem essa engrenagem, você gira ela, ela gira da ré. Se com a segunda engrenada, aqui é a segunda marcha, a folga da segunda marcha. Imagine uma folga desse tamanho aqui e o pessoal preocupado com uma junta que vai aqui, que é quase igual a um papel sulfite. Então olha o tanto de folga que tem aqui. Então o que acontece? Feito isso ali, engatado a segunda, você gira aqui. Se não tem barulho de engrenagem pegando, significa que a regulagem está ok. Porque senão você vai colocar a segunda e a ré vai ficar raspando. E isso não pode acontecer. Devolvido para o neutro, todas as peças já ajustadas. Agora é só tirar do gabarito e levar para o carro. Esses parafusos aqui são 5 kg de aperto. 2,5 aqui se a carcaça aguentar. Tem que colocar a travinha aqui dessa forma, porque esse rolamento ele fica sambando. Para travar ele no lugar, você coloca um sanduíche assim de arruela, mantém ele aqui na posição. Travou as porcas, 12 kg de aperto, folga e aperta entre 5 e 7. Dessa vez aqui eu usei 7 kg de aperto e o gabarito está feito. Lá é possível ver um pouquinho da fresa que foi feito. Aperta bem, só que se apertar muito vai quebrar. Tomado as medidas, aqui é no tato mesmo, dividiu bem. É só montar no carro. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.